Oi meninas, tudo bem com vocês? Meu nome é Tamires, para quem não me conhece, para quem está chegando agora no canal, seja muito bem-vinda. Eu trabalho com pintura há mais de 10 anos e o meu foco é a pintura infantil em fraldas. Então, se você tem dificuldades na pintura ou quer começar a aprender a pintar, assiste esse vídeo até o final, que eu preparei com muito carinho um passo a passo para você, do início ao fim, de uma pintura bem simples. E o desenho que a gente vai fazer hoje é essa ursinha princesa. É um desenho rápido de fazer e aqui a gente vai aprender a fazer hoje essas mini rosinhas e essa transparência, que é a dificuldade da maioria das artesãs. Então, fica ligadinha, assiste até o final que você vai aprender todos os detalhes dessa pintura. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, deixa seu like e ative o sininho de notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos novos que chegarem por aqui. E aproveita e envia para aquela amiga que tem dificuldade também na pintura. Então vamos deixar de conversa e vamos aos trabalhos. Vamos então começar aqui a nossa pintura e nós vamos começar fazendo o fundo. Para esse fundo hoje, eu vou usar aqui o rosa bebê misturado com branco. Esse meu branco, ele tá misturado com um pouquinho de tinta metálica, que é essa tinta aqui. Eu peguei um pouquinho dessa tinta metálica e misturei aqui no meu branco. Aí, como eu quero o fundo um pouquinho mais claro, aí eu vou misturar esse rosa bebê com um pouquinho desse branco. Vou agitar aqui um pouquinho a minha tinta. Sempre agitem a tinta antes de usar. Aí eu vou colocar aqui no meu pratinho, como se fosse uma tampinha de rosa bebê. Aí eu vou colocar agora uma quantidade desse branco, que eu quero rosa bebê mais claro. Como se fosse um pouquinho menos de quantidade. Aí eu vou acrescentar um pouquinho do diluente, para essa tinta ficar mais fácil para espalhar. E uma gotinha de água, que como eu quero... 3 gotinhas de água. Como eu quero o meu rosa bem clarinho, isso tudo vai ajudar a clarear ele. E também a tinta vai ficar um pouco mais ralinha, mas vai ficar mais fácil para tá espalhando no fundo da pintura. Mistura bem. Acho que essa quantidade aqui vai dar para usar no fundo. Isso. Agora vamos começar a aplicar essa tinta. Sempre carrego o pincel e começo aqui próximo ao desenho. Preenchendo bem toda a extensão aqui que eu vou querer fazer fundo. Aqui eu posso usar bastante tinta. E à medida que eu vou afastando aqui do desenho, eu vou esfumando essa tinta para ficar mais suave. Carrego de novo, venho aqui próximo ao desenho. E vou esfumando para fora. De novo, carrego o pincel e vem próximo ao desenho. E assim a gente vai fazendo ao redor do desenho tudo. Essas partes aqui que estão ficando falhadas, depois a gente vai voltar com o pincel chanfrado para poder estar fazendo esses acabamentos. Que o pituá, ele não chega nos cantinhos, então para não correr o risco de manchar o desenho, a gente faz com outro pincel. Aqui tem que tomar cuidado para não bagunçar a trama da fralda. Eu não quero estender muito esse fundo lá pra cima. O nosso fundo já vai tomando forma. Vai ficando bem suave aqui. A gente não consegue ver onde o rosa termina. Essa é a ideia. Não deixar aparecer, não deixar ficar marcado onde começa, onde termina, na verdade, esse rosa. Aqui a minha fralda tá dançando um pouquinho, porque tem o tecido embaixo. Daqui a pouquinho ela já vai ficar. A tinta vai fazer com que ela gruda no pano e ela já não vai ficar dançando pra lá pra cá mais.
Aí vai facilitar meu trabalho. Aqui é o limite de onde vai ser o chão. Dar uma olhada pra ver se tá ficando igual os dois lados. Que acho que eu posso aumentar mais um pouquinho. O fundo ele tem que ser mais ou menos, por exemplo, aqui tá dando uma ideia de 3 dedos, mais ou menos, de fundo. Então, do lado de cá também tem que ser, pra não ficar parecendo que a pintura tá torta. Preenche bem, pra não ficar falhando. Prontinho. Agora, como a minha misturinha aqui do pratinho acabou, eu vou vir nesses cantinhos que ficaram sem tinta e vou usar o rosa bebê puro. Eu não vou misturar ele com tinta branca. Vou pegar ele purinho e vou pegar aqui o meu pincel número 8, 421. O meu já tá bem velhinho, mais curtinho. Eu prefiro ele assim, mais curtinho. Você pode estar usando também um pincel menor, se você preferir. Aí a gente vai cobrir agora aqui todos os cantinhos que ficaram sem tinta, com esse rosa bebê puro, sem misturar com branco. Ele puro, ele vai fazer aqui o papel de uma sombra, como se eu já estivesse aplicando a sombra em volta dessa ursinha. Tomando cuidado para não invadir o desenho. E vamos preenchendo todos os cantinhos que ficaram sem tinta. Dá uma esfumada aqui para não ficar marcado. E assim a gente vai fazendo aqui já a sombra em volta da ursinha. Agora eu vou pegar o meu pituá novamente para dar uma esfumada aqui em volta, para não ficar marcado. No fundo, por enquanto vai ficar assim. A gente vai usar também um stencil hoje. Vou usar esse stencil aqui. Mas eu vou esperar esse fundo secar um pouquinho para eu estar fazendo esse fundo. Para eu estar batendo esse stencil. Agora a gente vai fazer aqui o chãozinho. Eu vou usar o areia. A cor areia. E vou usar também a cor camurça. Vou dar uma agitada aqui no meu areia. Meu areia já tá bem pouquinho, tá acabando já. Vou colocar aqui uma gotinha d'água nele, que ele tá meio grosso.
Sempre que tiver aqui esses gominhos, vocês tiram para não correr o risco de estragar a pintura. Meu, como já tá no final, ele tem alguns gominhos e à medida que eu vou passando aqui, eu vou tirando. Aqui eu vou usar o pincel chato mesmo, porque é uma área pequena. Então, não precisa de eu estar usando o pincel Pituá. Aqui eu respeito o limite da barra de pintura, porque aqui eu vou vir com o meu acabamento e vai cobrir essa parte. Um gominho aqui eu tiro. Vou pegar mais um pouquinho de tinta aqui. A minha areia tá bem no finalzinho. Quase acabando. Aqui a gente faz movimentos de vai e vem, porque é um chãozinho, né? Feita a nossa base. Acho que não tava pegando. Agora a gente vai fazer a sombra. Usando camurça aqui. Prontinho. A nossa primeira etapa de fundo e chão está pronta. Vou tampar aqui as minhas tintas para elas não secarem. Agora a gente vai começar a fazer a ursinha. Então, para fazer a pele da ursinha, a gente vai usar o palha, cor palha. Vamos usar também o branco. E vamos usar essa misturinha aqui. Essa misturinha aqui dentro tem meio potinho de pêssego, 2,5 potinho de marrom café e 5 ml de jatobá. Como que eu faço pra fazer essa misturinha? Eu uso esse potinho aqui, um potinho de xarope. Esses potinhos de xarope. Aí, o que que eu faço? Eu pego um potinho desse cheio da cor pêssego. Aí, eu venho com 5 ml. 5 ml aqui, não sei se vai dar pra ver, mas é mais ou menos aqui assim. É como se fosse meio potinho desse, da cor jatobá. E 2 potinhos e meio da cor marrom café. Aí, vai dar essa misturinha aqui. Se você não quiser fazer o potinho inteiro, você pode fazer com pinceladas. Por exemplo, você vai pegar uma pincelada de pêssego, aí uma quantidade bem menor de jatobá e 2 pinceladas e meia de marrom café e fazer a misturinha em menor quantidade para você estar usando. Aí essa cor é para fazer a sombra. E é a cor que eu uso também para fazer a sombra de pele dos bebês. Aí a gente vai estar usando aqui nessa ursinha. Deixa eu só achar o foco aqui. Então, a gente vai estar usando essas 3 cores. Deixa eu lavar o meu pincel.
Vamos começar com o preenchimento com a cor palha. E aqui a gente preenche toda a orcinha. Eu uso bastante tinta, gente. Eu não gosto de ficar esfregando demais pouquinha tinta, não. Eu gosto de usar bastante tinta. Às vezes acontece alguns acidentes. Agora quase aconteceu. Felizmente não derramou. Mas já aconteceu da tinta derramar em cima da pintura. Aí a gente tem que dar um jeito de resolver. Quando não tem como resolver, infelizmente a gente perde a peça. Mas, graças a Deus, eu nunca perdi nenhuma peça por esse motivo. Aqui a gente vai preenchendo toda a ursinha com palha. Por enquanto eu vou preencher só a cabecinha, porque para não secar, né, não ficar ruim para mesclar as outras cores. Por enquanto eu vou preencher só aqui a cabecinha e as duas orelhinhas. Vou passar aqui em cima do olhinho. Em cima do nariz eu não vou passar. Espalho bem essa tinta para ela poder entrar bem na trama da fralda. Agora com o branco, a gente vai fazer uma luz aqui no centro. Espalha bem para não ficar marcado. Um pouquinho aqui no lateral. Um pouquinho aqui na outra lateral. E aqui no focinho, que eu quero o focinho mais claro. Aqui no focinho pode passar o branco nele todo. Um pouquinho aqui também na orelha. Agora a gente vai fazer a sombra com a nossa misturinha. Essa sombra eu não vou colocar ela aqui na parte de dentro da orelhinha, porque eu vou fazer essa parte de dentro de uma outra cor. Então, a gente vai passar só aqui por fora. Vou virar aqui para facilitar. Aqui em cima, fazer uma pequena sombra. Aqui a gente vai fazer uma coroinha também. Aqui ela não tá riscada. Eu vou fazer a mão livre, mas no risco de vocês já vai ter ela prontinha, já riscadinha. E depois que eu risquei ela aqui na minha fralda, que eu resolvi fazer a coroinha. Eu não risquei a coroinha. Em cima do nariz. Em volta do focinho. Aqui eu vou fazer uma pequena cavidade aqui perto do olhinho. Vou fazer de conta aqui. Um charme no olhinho.
esfumo bem para não ficar manchado. Embaixo do narizinho eu vou fazer uma pequena sombra também. E aqui na boquinha. Dos dois lados. Eu vou virar aqui, eu não tô gostando de como ficou esse lado. Vou dar uma ajeitada nele aqui. Tenho um pouco de dificuldade de pintar. De fazer a pintura pro lado de cá, pro lado do direito pro esquerdo. Eu tenho mais dificuldade. Então eu sempre viro, né, a tábua, que aí facilita. Na hora de fazer contorno, eu acabo virando um pouquinho a tábua. E não tem problema nenhum. A gente tem que se adaptar com o que fica mais fácil, né, pra gente tá fazendo. Mas eu vou carregar aqui de novo a minha tampinha com palha, pra gente dar continuidade nessa pele dessa ursinha. Eu vou colocar aqui uma gotinha de água no meu palha. Eu tô achando ele meio grosso. Misturo bem, vamos para o braço. Enchendo aqui os dois bracinhos. Já vou preencher aqui de uma vez as duas perninhas, que é só um pedacinho. Então já posso preencher de uma vez. Agora a gente vai fazer a luz. E agora a gente vai fazer a sombra. Os cachorros dos vizinhos. Acho que eles não gostam de ficar sozinhos. E quando os donos saem, eles começam a chorar. Aqui eu vou fazer uma pequena cavidade aqui. Só pra dar uma mudada nessa mãozinha, pra não ficar uma mãozinha muito chapada, sem nenhum detalhe. E aqui eu vou fazer como se ela tivesse com esse bracinho dobradinho assim. Na hora do contorno vai dar pra ter uma noção melhor de como vai ficar essa dobrinha. Então, por enquanto, a pele vai ficar assim. Agora a gente vai fazer o vestidinho. Pra gente fazer esse vestidinho, a gente vai usar como cor de base o Tutti Frutti. A cor Tutti Frutti, que ela vai ficar diferente da cor de fundo, que foi o rosa bebê. Aí vamos usar o pink. E vamos usar o branco para poder fazer a luz. Então, a gente vai começar aqui o preenchimento com Tutti Frutti. A gente vai preencher todo o vestidinho com Tutti Frutti.
Inicialmente vai ficar bem parecido com o fundo, mas depois que a gente fizer a sombra, fizer as bolinhas brancas, aí vai ficar diferente. Vai ficar um tom sobre tom. Eu vou respeitar aqui o lacinho, porque eu vou fazer o lacinho de uma outra cor. Um tom de rosa também, mas um tom de rosa mais escuro. Então eu vou preservar ele aqui. Aqui é uma pontinha da manguinha desse bracinho. Ó, essa partezinha aqui ficou sem sombra. Depois, na hora da segunda sombra, a gente precisa fazer essa sombra. Aqui, essa parte de cima, eu vou fazer como se fosse um tecidinho transparente branco. Mas para isso, a gente tem que estar preenchendo tudo com rosa, para poder dar o efeito de transparência. A gente vai preencher tudo com rosa, aí depois de seco, a gente vem fazendo o efeito transparente por cima, como se ela tivesse com um tule por cima do vestidinho. Aqui a gente preenche tudo. Se vocês tiverem dificuldade e pintar mais devagar e quiser ir fazendo por partes, pode fazer por partes também. Preenche primeiro o corpinho, depois a parte da saia. Eu gosto de preencher uma área maior. Quando é tudo assim da mesma cor, igual aqui tudo rosa, eu gosto de preencher uma área maior. Aqui não tem problema se cobriu essa parte aqui do lacinho, porque vai vir uma transparência e depois que vai vir o lacinho. Espalha bem essa tinta. Que também faz parte do vestido. Agora a gente vai fazer a luz. Aqui em cada curvinha dessa tem uma luz, que é o babadinho do vestido. E essa partezinha aqui também vai ser branquinha. Como se ela tivesse com uma rendinha branca por baixo aqui do vestido. E na hora do contorno é que vai realçar mais. Agora a gente vai fazer a sombra. Essa sombra vai ser bem pouquinho pink, não pode ser demais, não. Eu não quero que esse vestido fique muito escuro. Separando aqui a manguinha do corpinho do vestido. Aqui também a gente faz uma pequena sombra. Aqui nessa mini manguinha. E a gente faz sombra também. Sempre mesclando bem a tinta para não ficar marcado. Agora aqui, eu coloquei o branco aqui, então aqui, onde não tem branco, eu vou fazer uma pequena sombra, acompanhando esse branco. Como se fosse não, é a voltinha dos babadinhos.
várias maneiras de fazer babado e tem vários tipos de babado. Esse babado aqui é o mais simples que tem. Eu não quis trazer um babado muito difícil, muito diferente, muito trabalhado, porque a gente vai ter uma transparência, então praticamente não vai realçar tanto esse babado por causa da transparência que a gente vai ter aqui por cima. Então não precisava de ser um babado muito cheio de dobrinhas. Ok? Inicialmente, nosso vestidinho vai ficar assim. Agora eu vou usar a cor rosa escuro para estar fazendo a primeira etapa desse lacinho. Deixa eu dar uma agitada aqui no meu rosa escuro. Vou pegar um pincel pequenininho. Esse aqui é o 421. Eu acredito que esse é o número 0. Eu tô até com o restinho de tinta. Eu acredito que esse ser o número 0. Ele não tem mais a numeração aqui, mas eu acredito que é o menorzinho que tem da linha 421. Pra eu estar fazendo preenchendo esse lacinho. Isso aqui é só fazer o preenchimento mesmo. Só da parte da cintura. Porque essa parte aqui vai vir uma transparência primeiro, para depois da transparência eu estar preenchendo essa parte do lacinho. Que o lacinho ele vai pegar por cima da transparência. Então eu não posso preencher ele agora. Nem essa parte aqui, a cordinha, né? A fitinha do lacinho. Preenchido meu lacinho, eu posso pegar o próprio tutti-frutti e fazer uma luz aqui nele. Ok? Aí aqui a gente vai preencher depois da transparência. Por enquanto é assim que o nosso ursinho, a nossa ursinha tá ficando. Agora a gente vai preencher a boquinha, o nariz, começar os olhos, para depois a gente fazer a segunda sombra. Aqui para essa boquinha, a gente vai usar o rosa chá e o rosa antigo, para estar fazendo essa boquinha. E o branco para dar uma pequena iluminada. Primeiramente a gente vai começar com o rosa chá. Deixa eu ver se o foco tá legal. A gente vai preencher aqui só a beiradinha da linguinha com rosa chá. Depois vem com rosa antigo e preenche essa parte que ficou. Que é como se fosse o céu da boca. Depois a gente vai fazer uma segunda sombra, dar uma escurecida. E uma pontinha de branco para dar uma iluminada aqui na linguinha. Prontinho. Pro narizinho, a gente vai usar o marrom. Preencher todo o narizinho com esse marrom. E uma pontinha de branco para dar uma iluminada aqui nesse narizinho. Ok? Por enquanto vai ficar assim. A nossa alcinha já está praticamente com a cor de base toda pronta. Agora a gente vai começar a fazer a segunda sombra de toda a pintura. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui agora vai ser o stencil. A gente vai usar esse stencil aqui.
gente vai usar ele aqui no fundo para dar um detalhe na nossa pintura. Aí eu vou usar a cor rosa antigo, pra gente poder estar fazendo esse fundo com stencil. E vou usar também o pincel Pituá número 2. Aí eu vou mergulhar ele aqui na tinta e vou vir aqui no meu paninho tirar aqui o excesso. Meu paninho tá horrível, mas é isso mesmo. A gente que faz muitas pinturas, o paninho fica assim mesmo, é super normal. Vamos lá. Respeitando aqui o desenho, para não manchar, eu começo aplicando essa tinta, posiciono bem certinho aqui o meu stencil. Eu começo aplicando essa tinta próximo ao desenho, tomando bastante cuidado para não manchar o desenho com essa tinta. E aí eu vou esfumando para fora e à medida que vai afastando o desenho, eu vou usando a mão mais leve para essa tinta ficar bem fraquinha, para não ficar forte aqui longe do desenho. Dou uma olhada de como tá ficando e é isso mesmo que eu quero. Olha se não tá faltando nenhum pedacinho. Agora eu venho aqui e posiciono meu stencil de novo, pegando aqui uma parte que já foi feita, posiciono bem certinho e faço o mesmo processo. Mergulho o pincel na tinta, tiro o excesso no paninho e venho aqui próximo ao desenho. E à medida que vai se afastando do desenho, eu vou usando a mão mais leve e somente o restinho de tinta que sobrou no pincel. Aqui eu preciso mudar de posição o stencil para tá dando um acabamento aqui na beirada. Toma cuidado para não sair de onde tem o fundo rosa bebê. E aqui eu vou posicionar novamente o stencil. E fazer aqui nessa parte de cima. Mais clarinho. E aqui também tá faltando um pedacinho. Isso. Agora, com o meu pincel só sujinho, eu vou vir aqui próximo da ursinha e vou dar uma esfumada aqui nesses cantinhos. Só pra ter uma sombra extra aqui nesses cantinhos. Aqui na parte de cima eu não vou fazer, porque é onde eu vou fazer a coroinha. Prontinho. A parte do stencil tá pronta. Esse stencil aqui, ele tem referência, a referência dele é 2333 da marca Opa. Mas você pode estar usando aí qualquer stencil que você tiver, ou até mesmo não fazer esse detalhe, deixar o fundo só rosinha mesmo. Também a sua pintura vai ficar bonita. Agora a gente vai fazer a segunda sombra aqui da pele da ursinha. E a gente vai usar a cor Jatobá pra tá fazendo essa segunda sombra. Vou colocar aqui um pouquinho de diluente no meu pratinho. Eu vou usar o diluente porque a minha pintura já está seca. Se a sua pintura não estiver seca, talvez você não precise usar o diluente, que a função do diluente é espalhar a tinta. Como a minha já tá seca, eu vou precisar do diluente para tá me auxiliando. Mergulho o pincel no diluente. Pego aqui a tinta com o cantinho do pincel e venho para as partes que eu quero que fiquem um pouco mais escuras. Essa segunda sombra, ela é que dá mais forma pro desenho. Assim a gente vai fazendo em toda a pintura.
esfuma bem pra não ficar marcado. Eu vou pôr um pouquinho aqui próximo ao olhinho. Vou dar mais um pouquinho de diluente. Vamos para os bracinhos. Um pouquinho de sombra aqui também. Vou dar uma lavada aqui no meu pincel. Vou pegar um pouquinho de diluente puro e dar uma misturada aqui, porque eu achei que ficou um pouquinho manchado. Eu vou fazer também um pouquinho de sombra aqui em cima. Do lado de cá. Os pincéis já estão bem gastinhos. Precisam trocar já. Mas eu acostumo com eles velhinhos e eu gosto de usar só eles assim. Quando eu troco, compro um pincel novo, eu costumo me adaptar com ele. Agora que eu vou fazer aqui, ó, a sombrinha que faltou aqui debaixo do pescoço. Vou fazer um pouquinho aqui também. Agora eu já vou aproveitar, vou trocar esse pincel, vou pegar um pincel maiorzinho. E vou fazer mais um pouquinho de luz aqui agora com o palha. Só pra tirar um pouco dessas manchinhas que ficou. Se eu usar o branco aqui agora vai ficar muito forte, eu não quero que fique forte. Agora a gente vai fazer aqui, colocar uma corzinha nessas orelhas. A gente vai usar o papaya, cor papaya. Como a minha pintura já está seca, eu vou usar um pouquinho de diluente para estar espalhando essa tinta. Dá uma outra carinha para nosso ursinho. Agora eu vou usar aqui de novo o pink para acentuar mais essa sombra desse vestidinho. O mesmo tom que a gente usou na sombra, a gente tá usando de novo, só para acentuar essa sombra. Para ela ficar mais forte. Só em alguns pontos mesmo. Agora, o que que a gente pode fazer aqui nessa pintura? A gente pode fazer o olhinho. O olhinho a gente vai usar o branco. E a gente vai usar um pincel pequeno. Esse pincel é o mesmo que eu usei para fazer o lacinho. Para preencher o lacinho, ele é bem pequenininho. A gente vai preencher o olhinho com esse pincel.
uma bolinha redondinha. E outra bolinha redondinha. Esse aqui ficou maior. Então tem que aumentar um pouquinho esse aqui. Isso. Agora a gente vai pegar o preto. Aí a gente vai pegar... Eu tenho aqui um pincel. Esse pincel, ele... Eu acredito que a referência dele seja a mesma desse aqui. 409, número 0. Porém, ele já tá bem velhinho. Aí eu cortei nele. Ele tá grossinho. Aí eu cortei nele. Aí eu uso ele pra fazer lugares bem pequenininhos que o pincel chato não... Que eu não consigo fazer com o pincel chato. Aí eu uso esse aqui. Não uso ele pra contorno porque ele tá grossinho. Então eu não uso ele pra contorno. Eu uso ele mesmo só pra preenchimento de áreas pequenas. Por exemplo, agora eu vou fazer aqui a bolinha do olho. A pupila, né? Aí eu vou fazer com ele. Com preto. Aí eu vou fazer aqui uma bolinha dentro do branco. Se atentar pra essa bolinha ficar bem redondinha. Do lado de cá também. Ok? Agora a gente vai vir com um pouquinho de branco. Dar uma iluminada aqui na parte de baixo. Bem pouquinho. Certo? Agora a gente vai fazer aqui uma estampinha nesse vestidinho. Deixa eu voltar aqui. A gente vai fazer agora uma estampinha de rosinhas nesse vestidinho. A gente vai usar, então, o branco e o vermelho Natal pra tá fazendo essas rosinhas. A tinta não pode estar muito grossa, ela tem que estar mais molinha. Não tão molinha, mas uma consistência boa. Nós vamos usar o pincel 421. Esse aqui é o número 2. Ele tá mais longuinho, mais molinho. A gente vai usar ele pra tá fazendo essas rosinhas. Aproximar aqui mais um pouquinho. Aí a gente vai fazer uma rosinha nessa região aqui. Aí vai vir a transparência por cima dessa rosinha. A gente vai fazer outra aqui no meio, outra aqui e outra aqui na beiradinha. Então, vamos lá. A gente carrega um lado do pincel com branco e o outro lado com vermelho Natal. Aí fica assim. O lado que tem o vermelho Natal, que é esse lado de cá, ele vai ficar virado pra cima. Não, aliás, é o contrário. O branco vai ficar virado pra cima e o vermelho Natal vai ficar virado pra baixo. Aí, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer como se fosse um meio círculo. Assim. Certo? Carrego de novo, branco, vermelho, Natal. Do mesmo jeito, branco virado pra cima, vermelho, Natal virado pra baixo. Agora eu vou fazer o contrário. Eu fiz assim, agora eu vou fazer assim. Vou retocar aqui meu vermelho Natal, que tá pouco. Pego de novo e continuo fazendo esse mesmo movimento. Pra lá e pra cá. Pego de novo. E assim vai ficar a nossa rosinha. Vamos fazer a próxima agora. Eu vou virar aqui um pouquinho a tábua, porque eu quero fazer essa rosinha agora em outra posição. Então, um meio círculo. Carrego de novo. Contrário. Carrego de novo.
Mais um aqui, mais um aqui e um aqui. Agora eu vou fazer a do meio. Carrego com branco, com vermelho Natal. Branco virado pra cima, vermelho Natal virado pra baixo. Faço esse movimento. Carrego de novo nas duas cores. Agora faço esse movimento. Carrego de novo. Isso, isso. Certo? Agora eu vou virar aqui de novo a tábua para ficar mais fácil para eu estar fazendo essa rosinha. Esse movimento. Esse. E assim vamos fazendo. Essa rosinha eu quero fazer ela virada pra cá agora. Esse movimento, esse movimento. Inicialmente é assim que a nossa rosinha vai ficar. Agora eu vou usar o verde pistache pra tá fazendo as folhinhas. Verde pistache e branco. Vou pingar uma gotinha de água aqui no meu verde pistache, que ele tá meio grosso. E vou agora tá fazendo a mesma coisa. Verde pistache de um lado e branco do outro. Aí, eu quero fazer uma folhinha aqui e outra aqui. Tá? É como se fosse um meio S. Certo? Agora pro lado de cá, ao contrário. De novo, mergulho na tinta, mergulho em uma e outra. Meio S. Posso aumentar o meu verde pistache, porque eu não quero que essa folhinha fique tão branca. Aqui vai ser só meia folhinha. Aqui. Às vezes a mão não obedece o movimento que a gente quer fazer. Mas como aqui vai vir a transparência, aí acaba que vai cobrir um pouquinho. Aqui também é só a metade. Vou retocar o verde aqui. Ok? Agora a gente vai pegar o verde oliva pra tá fazendo o contorninho e os talinhos. Deixa eu achar aqui meu pincel. Pincel filete. 409. Número 0. Vamos estar fazendo agora os talinhos. Vou pingar uma gotinha de água aqui nessa tinta. Pra dar uma diluída nela, que é como se fosse um contorno. Então ela tem que estar mais diluída. E a gente vai fazendo o contorninho das folhinhas. Aqui é aquele talinho da rosinha. Acho que chama sétala. Essa partezinha aqui, de onde a rosa sai. Se eu não me engano, é esse o nome. Sétala. Aqui eu não vou passar em cima da cordinha do laço, porque o laço vai passar por cima. Inicialmente,
Essa rosinha vai ficar assim. Agora a gente vai dar aqui uns retoques nela com o pincel filete também. Então, com o vermelho Natal, a gente vai reforçar aqui o miolinho da rosa e algumas partes que talvez tenha ficado falhado. Miolinho. Aí agora eu lavo meu pincel e vou com o branco. Só pra reforçar mesmo. Agora eu já vou aproveitar esse branco, vou pegar aqui meu pinta-bolinhas com a pontinha número 2 e já vou fazer as bolinhas da parte de cima do vestidinho. Bem pequenas. Prontinho. Agora a gente vai fazer os contornos, finalizar o olhinho. Enquanto isso, as rosinhas que a gente acabou de fazer secam pra gente poder estar fazendo a transparência. Assim que tá ficando a nossa ursinha. A gente vai aproveitar também e já fazer a coroinha pra ela poder ir secando. Vou pegar aqui minha caneta fantasminha, que desmanchou com calor, pra eu estar riscando essa coroinha pra vocês verem. Eu vou fazer aqui um pequeno traço por cima da cabecinha da ursinha. Aí eu vou dividir esse espaço aqui em 3, mais ou menos aqui, mais ou menos aqui. De forma que o meio fica um pouquinho maior que as laterais. Aí aqui, esse meio, eu vou vir mais ou menos aqui e vou dividir até o meio também. Deixa eu aumentar aqui o zoom, pra dar pra vocês entenderem melhor. Fiz um pequeno traço. Dividi aqui ao meio em 3 partes, sendo que a do meio tá um pouquinho maior do que as da lateral. E a do meio, eu vou dividir ela aqui. Aí aqui, eu vou fazer como se fosse uma parte do S. Pegando aqui nesse ponto. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Se ficar um pouquinho maior, na hora do contorno eu corrijo. Agora aqui eu vou fazer a mesma coisa, só que um pouquinho menor. Assim. E assim. E do lado de cá também. O risco de vocês já vai estar... Isso aqui já vai estar feito. Não precisa preocupar, porque na hora que eu finalizar a minha pintura, essa caneta ela sai com ferro. Aí a gente vai começar a pintura dessa coroinha com ocre e ouro. E vamos iluminar com amarelo canário. Vou usar o pincel número 2 pra estar preenchendo essa coroinha. Aqui eu vou preencher tudo. Vou fazer uma meia lua aqui também. Aqui. E aqui. Agora a gente vai iluminar com amarelo canário.
A gente vai iluminar nessas partezinhas que ficou como se fosse uma bolinha. Inicialmente o amarelo canário ele não vai aparecer muito, mas depois que a gente fizer a sombra ele aparece. E aqui também. Vou lavar meu pincel. Vou pegar agora o siena natural pra tá fazendo a sombra. E o siena também tá no fim. Essa sombra eu vou fazer ela aqui. Aqui. Bem pouquinha tinta. Agora eu vou fazer de novo a luz, pra dar uma parecida maior nesse amarelo canário. E na hora do contorno que ela aparece mais. Certo? Agora a gente vai fazer os contornos da ursinha. Então, nós vamos usar para o contorno marrom. Eu já tô com o meu aqui no pratinho já diluído, com pouquinha água. E o pincel 409, número 0. A gente vai começar. Eu vou virar aqui a minha tábua de cabeça para baixo, que eu acho que fica mais fácil para eu estar fazendo esses pelinhos. E vou começar aqui pelas orelhinhas. Não precisa ser pelinhos muito grandes. Na verdade, nesse caso aqui, se você preferir, você pode até fazer o contorno reto. Se você tiver muita dificuldade para fazer os pelinhos. Eu, no início, que eu pintava, eu tinha muita dificuldade com os pelinhos. Aí eu fazia sempre retinho, não fazia pelinhos, não. Aí a gente precisa se esforçar, né, pra tá melhorando cada dia mais nosso trabalho. Pode ser pelinhos irregulares, para um lado, para o outro. Eu vou virar aqui novamente. Agora já dá pra fazer do lado normal. Não vou querer uma ursinha muito arrepiada, então vou fazer os pelinhos mais baixinhos. Aqui acima do narizinho. No focinho. Hoje tá uma ventania. Que eu vou fazer mais reto, pra não atrapalhar aqui a minha boquinha. Prontinho. Agora a gente vai fazer aqui uma pequena sobrancelha nessa alcinha.
E vamos agora usar o rústico para contornar esse vestido e a boquinha. Um pouquinho de tinta aqui no meu pratinho. Um pouquinho de água. Acho que ficou muito mole, vou mais um pouquinho. Se a tinta de contorno ficar mole demais, na hora que você colocar a tinta no pincel e passar na pintura, ela vai expandir e vai manchar seu trabalho. Então, ela não pode ser muito mole. Ela tem que ser uma consistência que vai deslizar bem, mas que não vai ser tão mole. Vamos contornar agora o narizinho. O olhinho, como a gente vai usar preto, eu vou deixar por último, para não correr o risco de a gente encostar e manchar. O que é super fácil de fazer. Agora vamos contornar aqui já o vestidinho. Com esse mesmo rústico. Contornar aqui essa parte do lacinho de uma vez também. Essa parte que vai ter a transparência, a gente não vai fazer contorno nela. A gente vai fazer contorno agora aqui na parte de baixo do vestido. Vou ter uma mudança nesse contorno aqui pra ver se vai ficar legal. Acho que vai. Esse babado vai ficar melhor assim. Depois eu vou vir com o pink fazer alguns retoques. Deixa eu fazer aqui com o pink de uma vez. Com esse mesmo pincel, ficou uns cantinhos. E a gente vem aqui e cobre com o pink. Mudança de detalhes na hora. Em tempo real. Agora eu vou dar uma esfumadinha. Vou lavar bem aqui meu pincel. Agora eu vou fazer aqui uns acabamentos. Ok? Agora a gente vai pegar o preto.
Deixa eu tampar aqui o meu pink. A gente vai pegar o preto. Eu vou pôr aqui. Vou colocar aqui no meu pratinho um pouquinho. Vai ser só um pouquinho. Dá uma leve diluída nele. E aí, eu vou virar aqui a minha tábua. Porque como eu fiz contorno lá embaixo, agora lá embaixo tá molhado. Pra não correr o risco de borrar, eu vou apoiar minha mão aqui onde que já tá seco. E vou fazer aqui o contorno do meu olhinho. Agora eu vou virar de volta pra ver como ficou. Se precisar fazer alguma correção, a gente faz com branco mesmo. E com esse mesmo branco a gente faz aqui um pontinho de luz. Vou fazer aqui já no narizinho, aqui na linguinha. Eu vou aproveitar esse rústico que eu tenho aqui no meu pratinho e já vou fazer aqui uma sombra no meu narizinho. E uma profundidade aqui na boquinha também. Pouquinho tinta. Aqui no lacinho. Bem pouquinho tinta. Pincel só sujinho mesmo. Ok. Agora a gente vai passar aqui uma tinta metálica nessa coroa. Aqui eu tenho metálica, é da Tricolors. Metálica ouro. Mas pode ser qualquer metálica que você tiver. Pode ser a transparente também. Aqui eu tenho a ouro, então eu vou usar essa ouro. Eu vou diluir ela com água. Deixar ela bem molinha. Pode ser aquarela silk também. E vou passar essa metálica pura em cima de toda a minha coroinha. Agora a gente vai deixar secar para reforçar a luz e fazer o contorno. Eu vou aproveitar que eu tenho um rústico aqui e já vou contornar aqui esse chão. Ok? Já vou fazer a segunda sombra desse chão também. Vou fazer com marrom. Não, vou fazer com rústico. Tinta no cantinho do pincel. Pouquinha tinta. Deposita nas partes que a gente quer que escureça.
Nosso chão está prontinho. Agora eu vou fazer aqui na minha ursinha uma bochechinha cor-de-rosa com rosa chá. Pincel bem limpinho. Pouquinho tinta. Deposito aqui, depois eu misturo. Esfumo bem. Bochechinha pronta. Agora dá pra iluminar novamente a nossa coroinha com amarelo canário. Agora vamos fazer de uma vez o contorno com o marrom. Aproveitando que a gente tem o marrom aqui. Bem pouquinha tinta. Agora, eu vou colocar aqui por cima de cada bolinha dessa, uma bolinha amarelinha, ocre ouro. Tô usando aqui a cor ocre ouro. E já vou aproveitar e já vou fazer um contorninho bem leve nessa bolinha também, bem pequenininho. Pincel só sujinho de tinta. E vou pegar uma pontinha de branco, bem pouquinho, bem na pontinha. Vou pôr uma pontinha de branco em cada pontinha dessa aqui. E vou vir com branco também e pôr aqui. Depois a gente vai fazer uma sombra extra pra realçar mais. Assim tá ficando a nossa ursinha, já vamos pra reta final agora, pra finalizar. E a minha rosinha ainda tá um pouquinho úmida. E pra gente fazer a transparência, ela precisa estar totalmente seca. Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço pra tá secando essa pintura rápido, sem precisar de eu ficar esperando. Vou mostrar pra vocês como que eu faço pra ela secar rápido. O que que a gente vai fazer? A gente vai pegar um pedacinho de tecido. Eu tenho aqui um pedacinho de fralda mesmo, mas pode ser qualquer tecidinho fino. Tricoline, qualquer pedacinho de tecido que você tiver. Aí você vai colocar em cima da pintura, mesmo se ela estiver molhada e você precisar que ela esteja seca. Você vai colocar o tecidinho em cima aqui da pintura. Aí você vai pegar ou o ferro ou o secador. E vai estar apoiando aqui o ferro em cima dessa pintura para ela poder secar rápido. O paninho é para proteger, porque você não pode aplicar diretamente o ferro em cima da pintura, senão você danifica seu trabalho. Aí aqui o meu ferro já tá bem quentinho e eu vou passando aqui com cuidado para não queimar a peça, para não deixar amarelar. E vou passando para lá e para cá para o ferro poder, o calor do ferro tá secando essa pintura o mais rápido possível, para eu não precisar ficar esperando ela secar. Geralmente eu pinto de 2 a 3 peças juntas, então eu geralmente não preciso fazer isso, porque enquanto eu tô pintando uma peça, a outra tá secando. Então, no meu caso, eu não uso tanto ferro. Só em algumas vezes mesmo que eu tô fazendo uma peça só e eu preciso que ela seque rápido, aí eu faço isso. E você pode estar usando também o secador, faz o mesmo efeito. Aqui eu acredito que já esteja bom.
Aí eu vou tirar aqui o tecidinho e a pintura tá sequinha, 100% seca. Aqui onde eu fiz contorno agora já tá tudo sequinho. Agora é somente eu esperar esfriar um pouquinho, porque tá quente. Eu espero esfriar um pouquinho essa pintura pra poder vir agora pra gente fazer a transparência aqui em cima das florzinhas, em cima da sainha. Então vamos lá, a gente vai pegar o branco e a gente vai pegar o diluente que já tá aqui no meu pratinho. Eu vou me descer bem o meu pincel no diluente, tirar o excesso, pegar o branco, posso até misturar um pouquinho aqui do branco, já direto no diluente. E vou vir com essa mistura pro meu trabalho. Aí aqui, essa partezinha da fitinha, eu vou passar por cima de tudo. Que aí depois eu vou vir fazendo essa fitinha por cima da transparência. Então, essa sainha, o sentido dela é assim. Então, eu vou acompanhar o sentido dela. Vou passar essa tinta assim, tomando bastante cuidado para não manchar o bracinho. E vamos fazendo a transparência. Depois a gente vai vir também com contorno, para poder estar realçando esse branco. Aqui também. Vou pegar mais um pouquinho de branco. A gente não pode cobrir totalmente a rosinha. Por isso que precisa do diluente. Agora vamos passar pro lado de cá. Mais branco. Aqui essa sainha faz uma curvinha. Aqui eu vou dar uma reforçada no branco. Ok? Agora eu vou pingar um pouquinho de água aqui no meu branco, que ele tá grossinho. E a gente já vai fazer aqui um contorninho de uma vez nessa transparência. O contorno aqui será todo branquinho mesmo. Se for necessário, depois que secar, a gente retoca esse branco. Mas por hora, ele vai ficar assim. Ok. Agora a gente vai usar a técnica de novo do ferro, pra poder estar secando essa transparência logo. Pra eu poder estar fazendo a cordinha do laço. Aí pra isso, a transparência tem que estar seca. Mas antes, a gente vai passar por cima dessa transparência o branco metálico, que a gente poderia ter misturado já junto com o branco. Mas como eu não misturei, porque eu me esqueci,
A gente pode passar agora. Branco metálico bem diluído. Tiro o excesso do pincel. Passar bem superficial para não desmanchar os contorninhos que eu fiz. Só para dar mesmo um brilho nessa sainha transparente. A gente já pode fazer um pequeno brilho aqui também, para estar reforçando esse brilho. A coroinha, quanto mais brilho ela tiver, melhor, né? A coroa, ela pode ter muito brilho. Agora a gente vai fazer com que essa peça seque rápido com ferro. A gente tá fazendo a cordinha do lacinho e finalizar a pintura. Então, a gente vai, pra finalizar esse lacinho, a gente vai usar as mesmas cores usadas na parte que já tá pronta, que é o rosa escuro. A gente usou o rosa escuro. Vou usar o Tutti Frutti pra iluminar. A gente vai preencher toda essa cordinha com o rosa escuro. O risco aqui ficou bem aparente, então tá bem fácil pra tá preenchendo. Lembrando que essa transparência já tem que estar seca pra tá fazendo isso aqui. Do lado de cá também. Preenchido, agora a gente vai iluminar. A gente vai iluminar aqui, que é a parte de cima. Aqui. Do lado de cá, nessa parte aqui. E nessa parte aqui. As outras partes são a parte de baixo da fita, então ela não pega luz, né, por assim dizer. Aí a gente vai pegar um pouquinho do rústico e já vai fazer uma pequena sombra. Tem que pegar um novo rústico, porque esse aqui já foi, já secou. Bem pouquinho mesmo. Fazer uma sombra aqui na parte de baixo, onde que a gente não colocou luz. Aqui também. Nessa partezinha aqui também. E aqui. Acho que eu vou dar uma reforçada nesse pink. Esse pink não, rosa escuro. Isto. Agora a gente vai fazer aqui um contorninho já e deixar esse laço prontinho. Deixa eu diluir um pouquinho aqui do rústico, que o meu já endureceu. Vamos fazer o contorninho dessa fitinha. Contorno seguindo sempre o desenho. Aqui eu venho aqui, curtinho. Aqui eu venho inteiro até cá. Aqui eu pego por aqui, venho aqui. Inteiro. Posso fazer um pequeno risquinho aqui. Ok? Agora a gente vai fazer uma pequena sombra aqui na coroinha.
Deixa eu procurar o meu pincel. Pincel sequinho. Rústico. Bem pouquinho. Rústico tem que ter um certo cuidado, porque se exagerar, a gente detona o trabalho. Então tem que ter muito cuidado com o rústico. Se exagerou, pega um pouquinho de diluente. Achando que eu vou pegar o rústico sem estar diluído. Aqui embaixo. Um pouquinho aqui. Dá uma olhada aqui pra ver se precisa de rústico em mais algum ponto. Acho que aqui no narizinho pode pôr mais um pouquinho. Ok. Agora a gente vai fazer uma pequena luz seca com branco. Deixa eu encontrar um pincel seco. Pincel Pituá 462, número 0. Pega um pouquinho de branco. Tiro o excesso no paninho. E venho pro meu trabalho com muito cuidado. Nas partes que eu quero que tenha volume. De novo. Acho que é só aqui. Não vou querer volume em canto nenhum mais, não. Ok. Vou reforçar esse contorno desse branco. Consertar essa parte aqui que não ficou legal. Às vezes um pequeno detalhe muda bastante no desenho. Então a gente tem que se atentar aos detalhes. Como a nossa coroa pode ter bastante brilho, eu vou estar usando esse glitter aqui nessas pontinhas que a gente fez por último. Uma bolinha aqui. O vídeo pode ser que não dê pra ver, mas dá um brilhinho bem legal. Ok? Assim ficou a nossa pintura da nossa ursinha. Eu vou tirar aqui. Não, falta uma coisa. Assinatura. Falta a assinatura, que eu vou fazer com rústico. Vamos lá. Pincel Pituá, número 2. Número 0, aliás.
462, número 0, o meu stencil de assinatura. Eu vou posicionar aqui e dar batidinhas. Isto, rápido, fácil e prático. Prontinho nossa pintura, meninas. Vou tirar aqui da tábua para vocês verem, para vocês acompanharem comigo. Ui. Esbarrei aqui, desculpa. Tirar aqui meus prendedores. E desgrudar aqui a fraldinha da tábua. Tirar com cuidado para não danificar. O excesso de tinta, ele fica todinho aqui na tábua. E assim ficou o nosso trabalho. Espero que vocês gostem. E quando vocês fizerem, coloca lá no grupo do Telegram, para eu estar vendo a pintura de vocês, o trabalho de vocês, tá bom? Um abraço e até a próxima pintura.